Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia! Ciclovia da Vida liberada. E o domingo teve também liberação das novas pistas da terceira ponte. A Tainara Nascimento foi hoje cedinho, no primeiro dia útil, ver como é que estava o movimento e tá lá na terceira ponte. Tainara, o seu destaque. Já estamos aqui, sim, George, aqui agora na Praça do Pedágio, mas nós acompanhamos a manhã toda como que estava ali o funcionamento da ampliação da terceira faixa, né, da terceira ponte também, e também da Ciclovia da Vida, como os ciclistas ali estão recebendo essa novidade, estão usando. Olha, já posso adiantar que nem mesmo a chuva espantou os ciclistas, muita gente ali passando, muita gente elogiando, também teve algumas reclamações, a gente vai conferir daqui a pouquinho, George, Bruna. Combinado, Tainara, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa novidade, primeiro dia útil hoje dessas mudanças na terceira ponte. Valeu, minha amiga, até mais. E o sistema aquaviário entra aí na segunda semana, né, operando, gente, com mais de 160 viagens. Nosso repórter Luciano Rosetti está no embarque da Praça do Papa nesta segunda-feira chuvosa. Ô, chuvinha teimosa que não passa o fim de semana inteiro. Ô, Lu, a chuva espantou os passageiros por aí? Bom dia para você. Bom dia, meus amigos. Chuva e esse friozinho que tá fazendo, né? Espantou um pouquinho o pessoal, os passageiros do aquaviário, mas ainda tem um ou outro corajoso, corajosa que embarca nas viagens porque na água tudo é mais geladinho, né? É um pouquinho diferente o clima lá na água, né? Mas só que a chuva acabou espantando um pouquinho o pessoal. A gente vai fazer um balanço daqui a pouquinho, trazer um balanço para você, amigo do TN, amiga do TN que nos assistem, desse primeiro dia, dessa primeira semana, na verdade, do aquaviário aqui na Grande Vitória, né? A volta depois de 20 anos. Mais de 160 viagens foram feitas, transportando mais de 8.000 passageiros. Tivemos coisas boas, coisas ruins, prós e contras. Daqui a pouquinho a gente traça o diagnóstico para você do que foi essa primeira semana do aquaviário aqui na Grande Vitória. Valeu, Luciano. Até daqui a pouquinho. E olha, vamos chamar a Vanusa Santana, porque ela vai falar de um vizinho que irritado, eu não sei se a palavra correta seria irritado para o que a gente vai ver agora, com brincadeira de criança na rua, e disparou tiros no meio da rua. Ô Vanusa, tudo isso aconteceu por causa da brincadeira dos meninos ali na rua com uma bola, não foi isso? Exatamente, porque a bola bateu no carro dele que estava estacionado no meio da rua. Muito bom dia para vocês aí do estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. Eu falo ao vivo aqui do bairro Bubu, onde no final de semana aconteceu esse verdadeiro absurdo aí. A pessoa que aparece atirando em via pública é um segurança particular. Ele teria ficado revoltado, como vocês disseram, depois que crianças que estavam brincando ali na rua teriam jogado a bola e a bola teria batido no carro dele. Revoltado, ele saiu à rua ali na porta da casa dele, sacou uma arma e descarregou. É uma pistola, segundo vizinhos ali, deixou todo mundo muito assustado. A gente veio até o bairro justamente para entender melhor essa história e trazer para vocês de casa daqui a pouquinho. Eu vou voltar. Combinado. Vanusa, você também vai trazer outro destaque importante para a gente também na edição de hoje. Um assaltante que se disfarçou aí de entregador e atacou, né, a atendente de uma loja. Onde foi isso, Vanusa? Bruna Maria, foi no bairro São José, ali na região da Grande São Pedro. Era tarde de sábado, essa moça estava quase fechando a loja por volta de 2h30 da tarde, quando o homem passou na frente da loja ali com uma mochila de entregador aí de comida, né? Acabou entrando na loja, ela foi rendida e ela entrou em desespero. A reportagem que a gente fez na manhã de hoje traz exatamente os momentos dela de desespero. Ela suplicava, ela chorava. Ele, em alguns momentos, inclusive, chegou a acalmá-la. Só que depois ele perdeu a cabeça, acabou ali mandando ela calar a boca, né? Começou a xingá-la de tudo quanto é nome. Eu vou voltar para contar melhor, trazer uma reportagem especial ao longo do TN de hoje, viu? Combinado, Vanusa. Até daqui a pouco, então, com seus destaques. Olha, gente, 10 dias de buscas e os 3 adolescentes de Soretama continuam desaparecidos. A angústia dessas famílias continua, infelizmente. A Força Tarefa do Estado encerrou as buscas. Destaque para a nossa repórter Suzy Faria, que traz as atualizações para a gente. Bom dia, Suzy.
Bom dia, Bruna, George e amigos do TN. As buscas, a sala de situação, na verdade, foi desmobilizada depois de 120 horas de busca pelos 3 jovens que estão desaparecidos em Sooretama. Mas, de acordo com a CESP, as buscas continuam agora com um efetivo mais reduzido, restrito ali a Linhares. Inclusive, Bruna, a gente acabou de receber a informação de que estão pagando R$5.000 por uma informação que leve ao paradeiro desses jovens. Durante a semana passada, já vimos aí que a perícia foi até o local, reconheceu que dentro de um veículo apreendido tinha sangue humano, agora está avaliando se o sangue pode ser dos jovens que estão desaparecidos. Mas, por enquanto, ainda não há confirmação. As buscas foram reduzidas, continuam, e se paga agora R$5.000 por uma informação que leve a Cauã, ao Carlos Henrique e também ao Wellington, que estão desaparecidos desde sexta-feira retrasada. Bruna, George. Muito tempo, né, gente? Muito tempo de angústia para essas famílias. Suzy, rapidamente você traz outro destaque também. Um corpo carbonizado, que seria de uma mulher, foi encontrado dentro de um carro, Suzy. Exatamente, isso aconteceu no domingo pela manhã, lá na estrada do Córrego de Araras, um distrito que fica em Jaguaré. Um carro incendiado foi encontrado no meio da estrada e quando se foi olhar dentro do veículo, que ainda estava em chamas, as pessoas que encontraram o veículo descobriram também uma ossada cremada lá dentro. A suspeita é que seja de uma mulher de 48 anos que trabalhava no Hospital Roberto Silvares. O corpo, essa ossada, melhor dizendo, veio aqui para Vitória, vai ser avaliada aqui no Departamento Médico Legal para se identificar de quem é. Por enquanto, se suspeita que seja dessa mulher. Mas os detalhes, Bruno e George, eu vou trazer daqui a pouco. Pessoal, acompanha aí o nosso jornal que vai saber direitinho de quem se trata. George, Bruna. Combinado, Suzy. Pessoal, lembra dessa imagem? Uma imagem que revoltou todo mundo? Olha só, o abusador do bairro República em Vitória foi preso na Serra. Esse homem aí, a polícia conseguiu identificar. E um detalhe, ele tinha se apresentado na polícia, mas foi ouvido e liberado. Meu Deus. Né? Cena repetida. Agora ele está preso. E esse homem, gente, a gente está vendo aí, ele andava de bicicleta e assediava as jovens na rua. Essa imagem flagra o momento em que ele assediou essa jovem no bairro República que passeava com o cachorro. Daqui a pouquinho a gente volta com essa prisão. A gente vai falar também da chuva, né, gente, que já provoca transtornos aí na Grande Vitória. Choveu o fim de semana inteirinho. E atenção, porque deve continuar assim nos próximos dias, viu? A Defesa Civil emitiu um boletim de alerta que mostra os municípios com maior acumulado de chuva aqui na Grande Vitória. Há risco de deslizamento, agora imagens ao vivo, céu da capital cinza, completamente tomado aí pelas nuvens. Já choveu bastante hoje de manhã também. No TN1 a gente vai trazer o panorama também, as consequências, como é que vão ser os próximos dias aí, porque vem mais chuva, essa é a previsão. Bom, depois daqueles dias de calor, né? Agora calor intenso, chuva caiu. Agora chuva intensa. Mas vamos mostrar também, gente, a festa da inauguração da Ciclovia da Vida e da ampliação da terceira ponte que aconteceu ontem. Olha só essas imagens que são lindas. Teve show das águas com esse lindo balé e um espetáculo aí no céu com 150 drones, com imagens do convento, do Transcol, da terceira ponte. Tá lindo demais. A gente volta já já. Na verdade, a gente vai continuar com o jornal agora, Vamos continuar. Bruna. 11 horas, 49 minutos. Vamos seguir. Porque o tempo virou no fim de semana e continua chovendo bastante em todo o estado. Algumas cidades capixabas registraram mais de 100 milímetros de chuva. Entre elas, Fundão e Guarapari. Pois é, e até quando será que vai essa chuvarada? Vamos conversar com o Luciano Rosetti ao vivo. Ô Lu, vai ser a semana toda? Qual a previsão? Pois é, minha amiga, praticamente a semana toda. Pelo menos até quinta-feira o clima vai ficar assim, friozinho, chuvoso, né? Aqui na Enseada do Suá nós temos 21 graus no momento, mas só que a variação de temperatura, né? Máxima de 22, mínima de 19. Pedi pro Diego mostrar aqui como é que tá o tempo agora ao vivo no TN, tá mostrando para você aqui no detalhe, ao vivo, o céu
todo encoberto. Temos aqui muitas nuvens, né? Muitas nuvens escuras. O tempo está mal-humorado, está carrancudo. Repito aqui a temperatura para você, ó. Aqui na Enseada do Suá temos 21 graus. Porém, né, a mínima pode chegar até 19, a máxima 22 graus. E em vários pontos da Grande Vitória choveu bastante, viu? Principalmente em Vila Velha e Cariacica. Choveu em Viana, choveu aqui em Vitória, mas os municípios mais castigados foram Vila Velha e Cariacica. A Suzy Faria fez uma reportagem para mostrar os danos que a chuva causou. Só para você ter uma ideia, nesses dois municípios choveu cerca de 80 milímetros e a chuva causou muitos estragos. Vamos ver na reportagem. Vitória, Vila Velha e Cariacica tiveram o mesmo índice pluviométrico de chuva. Foram 82 milímetros nas últimas 24 horas. Mas foi o suficiente para provocar alagamentos em diversos pontos. Entre Sotelândia, bairro de Cariacica, e Cobilândia, bairro de Vila Velha, a situação da rua Marechal Humberto de Campos era essa. O alagamento deixou a rua sem eira nem beira. E olha só o que enfrentamos. Olha, gente, nosso carro ficou com a placa assim, ó. Graças a Deus não soltou, né? Agora a gente vai mostrar de onde nós viemos. Olha só, o carro que nós mostramos para vocês há pouco, aquele carrinho vermelho, não conseguiu atravessar. É uma mulher que está lá dentro, não conseguiu atravessar. Vai um senhor lá no meio, tá vendo? A aventura que vocês acabaram de ver a gente passando é nesse trecho aqui, ó. O carro praticamente fica com água quase até o capô. Agora, quando a gente chega a essa ponte, vê que a situação está tão grave quanto lá embaixo. Olha só a nova obra que está sendo feita, olha como a água está. Tem muitos moradores que estão reclamando que lá embaixo a água está fechada, por isso o nível sobe ainda mais. E olha aqui do lado, venham ver com a gente aqui, ó. Olha esse trecho da rua e veja lá embaixo que aquela mulher, aquela motociclista, ela tem muita coragem, que está enfrentando todo esse alagamento com a moto para poder chegar ao destino que ela quer. A motorista do carro pequeno conseguiu sair do alagamento, mas esse motorista não teve opção, precisou entrar na água. É que ele mora na rua que está toda alagada. Tem que arriscar, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito. Isso aí, o governo proporcionou isso aí para nós lá de lá, ó, tá limpinho. Agora aqui é esse inferno toda semana, toda vez. Poeira, chuva, alagamento, perda dos móveis dentro de casa. Não é nada. Criança pequena. E teve quem desistiu de enfrentar esse alagamento e deu meia volta. Caso desse motorista de aplicativo. Na pior, ficou o cliente. É impossível passar, muita água, muito alagado. Desistir da corrida. Não dá para poder buscar o passageiro. No mesmo trecho, teve ainda essa motociclista que se aventurou a enfrentar a rua desse jeito. Não teve medo de cair em algum buraco e lá se foi. Se saiu bem, enquanto a carona enfrentou o alagamento a pé, assim como esses outros trabalhadores. A obra, que fica na divisa dos municípios de Cariacica e Vila Velha, está a pleno vapor e o volume de água represado aqui assusta. A mesma obra chega até esse trecho do bairro Nova América, também em Vila Velha. Por aqui, algumas ruas continuam alagadas, exigindo paciência. Em Vitória, no Parque Moscoso, moradores levaram um susto com esse curto-circuito provocado pela chuva. Pois é, pessoal, você acabou de ver aí os transtornos causados pela chuva nesse final de semana aqui na Grande Vitória. Os municípios de Viana e o município da capital aqui em Vitória também não registraram grandes ocorrências, né? Porém, Vila Velha e Cariacica registraram sim. Tem aqui os dados de Vila Velha para passar para você. O estágio no momento em Vila Velha é de atenção. O volume de chuva registrado foi de 81 milímetros. Não houve ocorrências pela Defesa Civil e nem de queda de árvore, né? Só que a limpeza, né, a Secretaria de Limpeza, o pessoal da limpeza de Vila Velha recolheu 176 toneladas de lixo nos canais só neste mês, o que provoca, claro, alagamentos. Em Cariacica, o volume de chuva nas últimas 24 horas foi de 80 milímetros. Não foi registrada nenhuma ocorrência, só que a gente viu aí na reportagem que teve BO sim.
teve ocorrência sim em Cariacica. Apesar da prefeitura dizer que não, a gente não pode brigar com as imagens, né? E você viu na reportagem da Suzy as ocorrências que foram registradas em Cariacica por conta das chuvas. E a prefeitura, né, orienta para a pessoa ligar, a pessoa que estiver passando aperto por causa da chuva, ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Então esse tempo de clima frio, chuvoso, Bruna e George, pelo menos até quinta-feira, praticamente a semana toda a gente vai passar por esse clima frio e chuvoso. Então tem que se preparar, tem que estar em estado de alerta e atenção máxima, porque as condições climáticas não estão ajudando. É verdade, vai ser praticamente então a semana toda, até quinta-feira, né? E como diz você, a saúde que lute, né? Calor, sol. É verdade. A gente lembra também, né, Lu, obrigada aí pelas informações, que a Defesa Civil Estadual emitiu um boletim extraordinário hoje cedo, justamente alertando sobre os riscos de movimento de massa e deslizamentos. Então, quem mora em regiões de risco deve ficar atento a qualquer alteração aí, começar a ouvir algum barulho em casa, já aí aciona o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, para fazer uma avaliação, porque está correndo sim esse risco. Valeu, Lu, obrigada pelas informações. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, um morador irritado com crianças que estavam brincando na rua, jogando bola, teria disparado tiros. Isso aconteceu no bairro Bubu, em Cariacica. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanusa Santana de lá. Vanusa, que reação desproporcional é essa, minha amiga? Um homem atirou no meio da rua por causa de uma bola. Verdadeiro absurdo, né? Isso mesmo, Bruna Maria. A gente veio até o bairro justamente para poder entender um pouco melhor essa história que aconteceu no sábado à tarde, por volta das 4 horas. As imagens são claras, mostram o momento que um homem aí vestido com uma camisa de time sai no portão de casa, ele carrega uma arma e de repente, do nada, ele vira essa arma, aponta para o alto e começa a disparar. Segundo moradores vizinhos a esse homem que aparece aí, ele teria descarregado uma pistola. Foram ouvidos pelo menos 15 disparos, 15 tiros. As pessoas ficaram assustadíssimas porque pouco tempo antes, crianças brincavam ali na rua, que é a rua Oswaldo Prudêncio, que fica no bairro Bubu, em Cariacica. Segundo ainda moradores da região, ele teria ficado revoltado, olha só, Bruna Maria, com crianças que brincavam ali. Essas crianças jogavam bola. Num determinado momento, a bola teria batido no carro dele. Ele saiu pouco tempo depois das crianças terem deixado o local. E aí ele chegou a perguntar ainda na boca dos moradores, eles afirmaram para a nossa equipe na manhã de hoje, perguntou quem foi que estava brincando, quem que estava brincando aqui na rua. E logo na sequência ele sacou a arma e então começou a atirar para o alto. Está todo mundo morrendo de medo. A gente, como eu disse, veio até o bairro e conversamos com alguns moradores. Uma aceitou gravar com a gente, vocês de casa acompanham agora o que ela disse. Houve uma gritaria perguntando quem jogou, bateu no meu carro. Foi isso que a gente ouviu, que eu ouvi de dentro de casa. E aí, na sequência, você ouviu vários disparos? Vários disparos e logo depois teve mais disparos. Os primeiros disparos aconteceu depois que a gente teve acesso, né, às imagens. A gente pôde perceber que os segundos disparos, a rajada de disparos da segunda vez foi na rua. Já tinha acontecido antes? Olha, a gente escuta disparos, mas dentro do quintal. Agora, na rua, em via pública, não. A gente se sente insegura, né? Porque uma pessoa sair assim, numa rua pequena, tranquila, sem saída, e fica complicado. Pois é, Bruna Maria e George, como a gente viu na entrevista dessa moça, né, que é uma moradora ali da rua Oswaldo Prudêncio, ele já teria agido outras vezes, mas esses disparos teriam sido feitos, né, disparados ali dentro do quintal dele. Mas é claro que todo mundo fica bastante assustado toda vez que acontece isso. Ele é, segundo ainda esses moradores, um segurança particular, né, que teria posse de arma. Mas isso não dá o direito, né, isso mesmo, dele ir para a via pública, assustar moradores e colocar em risco também a vida de crianças. Porque, segundo ainda moradores, ele teria atirado para o alto, mas ali naquela direção
tem uma casa ali onde as crianças costumam ficar brincando, que é no segundo pavimento. Vai que um desses tiros acaba acertando uma criança dessa. Então a gente também entrou, é claro, em contato com a Polícia Militar, porque no sábado, os moradores chegaram a acionar a polícia. A polícia disse o seguinte, por meio de nota, que no sábado foi acionada, prosseguiu até o local, onde uma solicitante relatou que um vizinho, com o objetivo de intimidá-la, devido ao som que ela ouvia dentro de casa, teria realizado diversos tiros na região. A polícia fez buscas ali, mas o suspeito não foi encontrado. Ou seja, ele continuou escondido ali, segundo os moradores, e não foi encontrado. Mas assim, eu acho um verdadeiro absurdo, eu como cidadã, de ver crianças brincando num local e um adulto, uma pessoa que mora ali, que a gente imagina que tem a responsabilidade para ter posse de uma arma e ir em via pública para disparar ali no local onde ele mora, onde moram outras famílias, é um verdadeiro absurdo, não é isso mesmo, Bruna, Maria? Com certeza, Vanusa. Agora, só para a gente entender, então, esse homem, ele não continua ali na rua, está em casa, está foragido, vai prestar algum esclarecimento? Cadê ele? Pois é, hoje pela manhã a gente esteve na rua, passamos em frente à casa dele, tentamos ali um contato, mas ninguém apareceu no portão. A informação que nós tivemos ali na rua de outros moradores é que ele, depois do ocorrido, teria deixado a casa dele e não retornado mais para casa. Até o momento, ele não foi encontrado, Bruna Maria. Mas uma coisa muito importante da gente falar para esses moradores, porque a gente questionou, inclusive, se eles haviam feito o boletim de ocorrência. Eles estão simplesmente apavorados de registrar essa ocorrência. Hoje, para conseguir uma entrevista com uma moradora foi muito difícil, porque eles estão com medo de sofrer represálias. Eles moram muito ali perto a esse homem, que constantemente acaba atirando no próprio quintal ali, e nesse sábado acabou indo para a rua ali e assustando mais ainda quem mora nessa rua, Oswaldo Prudêncio, que fica aqui no bairro Bubu, em Cariacica. Bruna, George. Bom, mesmo sem boletim, tem a imagem, que comprova o que ele fez, tem o endereço da casa dele, então agora está mais fácil para a polícia. O que não dá é para esse homem voltar e continuar tocando terror ali na frente de crianças, no meio da rua, atirando. Riscado pegar algum morador, que absurdo, que é isso? Vamos seguir acompanhando o caso, Vanusa. Qualquer novidade, você chama a gente aqui, minha amiga. Valeu, até daqui a pouquinho. Vamos falar agora do caso dos 3 adolescentes que desapareceram em Sooretama há 10 dias. O governo do estado encerrou os trabalhos da Força Tarefa que fazia buscas na região. Suzy Faria já está aqui. Ô Suzy, o fim dessa Força Tarefa não significa que o caso vai ficar parado, Explica aí pra gente, para os amigos do TN. Boa tarde. Boa tarde. George, exatamente isso. Significa que a sala de situação montada e que reunia ali diversos policiais, investigadores, a participação até do secretário de Segurança, ela foi desmobilizada depois de 120 horas de buscas naquela região. Isso não significa que a investigação do desaparecimento do Cauã, do Carlos Henrique, do Wellington vai parar. Pelo contrário, significa que aquela força, aquela quantidade de recursos que estava sendo empregado ali foi reduzido. E aí a investigação segue pelos policiais da área ali de Jaguaré, de Linhares, mas as buscas continuam. A novidade que nós trazemos é que amigos da família se reuniram, se cotizaram e colocaram um valor de R$5.000 para aquela pessoa que dê informação que leve a encontrar os 3 rapazes. Se essa informação se confirmar, evidentemente, a pessoa vai receber esse valor. Então, é uma ação entre amigos, porque já se vai aí 10 dias de busca, de procura, de informações desencontradas, de cães farejadores que andaram em busca aí dos corpos dos meninos, mas até agora nenhuma informação conseguiu levar a encontrar, a localizar esses 3 jovens. A Força Tarefa sai de cena, os investigadores da localidade ali da região continuam as buscas e, é claro, a família continua nessa angústia de tentar descobrir o que aconteceu com esses 3 jovens, com esses 3 adolescentes que no final da tarde de uma sexta-feira desapareceram
sem dar qualquer indicação, qualquer vestígio de onde estão. Mas, como eu falei, as buscas continuam sim. E a família e os amigos estão se cotizando para ver se alguém libera uma informação, passa uma informação através do Disque Denúncia 181, para que se chegue ao final dessa angústia que a família desses 3 jovens estão vivendo. Mas a saída da Força-Tarefa, como você disse, de cena, não encerra as buscas, Jorge. Agora, Suzy, sobre essa amostra de sangue que foi encontrada, a Secretaria de Segurança falou algo sobre exame de DNA? Já tem algum resultado sobre isso? Ainda não. O exame de DNA normalmente demora cerca de 30 dias. Então, até lá, não se sabe ainda de quem seria esse sangue. A confirmação é que é humano, mas ainda vão ser feitas análises, estudos, para poder identificar de quem seria. De uma quarta pessoa, de um desses 3 jovens, enfim, essa resposta a gente só vai ter mais para o mês de setembro, da metade do mês de setembro para o final, George. Agora, Suzy, você também traz outro caso de uma mulher que foi encontrada carbonizada dentro de um carro no norte do estado. Onde foi isso, Suzy? Pois é, durante todo o final de semana havia muita contradição nas redes sociais sobre quem estaria dentro desse carro que foi encontrado numa estrada de chão em Córrego dos Araras, lá em Jaguaré. Muito se pensou que dentro desse veículo podia estar o corpo dos três jovens desaparecidos ali dessa localidade do Soretama. Mas o que se sabe até agora é que a principal suspeita é que o corpo seja de uma recepcionista do Hospital Roberto Silvares, lá de São Mateus, que teria desaparecido no trajeto para o trabalho, e o carro dela foi encontrado nessa estrada de chão com uma ossada lá dentro. A suspeita é que essa ossada pode ser dessa mulher. Vamos acompanhar a reportagem para vocês entenderem um pouco melhor. O carro foi encontrado na estrada de chão próximo ao Córrego das Araras, que fica na localidade de Jaguaré, norte do estado. Estava completamente queimado, já havia virado cinzas. Mas uma chama dentro do veículo chamou a atenção. Foi aí que uma ossada foi encontrada. A ossada estava deitada, atravessada no banco do carona. O carro foi encontrado entre 7h30 e 8 horas da manhã de domingo. Enquanto os policiais e peritos estavam no local, um homem de 41 anos chegou procurando saber sobre o carro. Assim que teve informação da placa, comunicou aos policiais que o veículo estava com a esposa, Angélica Aparecida de Oliveira, de 48 anos de idade. O companheiro disse para a polícia ainda que Angélica saiu para trabalhar no domingo por volta de 4h30 da madrugada. É que ela é recepcionista do Hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus. 20 minutos depois, ela e o companheiro voltaram a entrar em contato. E ela informou para ele que antes passaria em frente à delegacia de Jaguaré para dar carona a uma amiga. E depois disso, nenhum outro contato foi feito. A suspeita é que a ossada encontrada carbonizada pode ser da recepcionista. É que, além de não ter chegado ao trabalho, Angélica Aparecida ainda não entrou em contato com a família. O corpo carbonizado foi encaminhado ao DML de Vitória para exame. Pois é, George, mais uma vez vamos ter que esperar para saber se a ossada encontrada dentro do carro é realmente da Angélica Aparecida. É que vai precisar ser feito um exame de DNA. E a exemplo do caso anterior, vai demorar pelo menos aí uns 30 dias para poder chegar até ele. A maior suspeita é que seja da Angélica Aparecida, porque até agora ela não entrou em contato com a família. Então, né, já que o carro é dela, já que ela saiu para trabalhar, já que teria passado em frente à delegacia para pegar uma colega e levar de carona, tudo indica que poderia ser. Se ela chegou a pegar essa pessoa de carona, a gente ainda não tem essa confirmação. Mas a investigação segue agora pela delegacia de Linhares. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Nem a chuva afastou os ciclistas. Olha só como é que foi a movimentação. A ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, foi liberada, foi inaugurada. Vamos ver como é que foi o pedal aí na nova via. O domingo até amanheceu chuvoso, ventando e um pouquinho frio. Mas nada disso tirou o ânimo dessa galera, que não via a hora de poder pedalar e caminhar pela Terceira Ponte.
Afinal de contas, não é sempre que se pode pegar a magrela e atravessar esse mega monumento. Se bem que com a nova ciclovia, agora pode. Na inauguração havia gente animada de todas as formas. Para subir sozinho, com a criançada, tinha gente que optou pela magrela. Já outros preferiram correr a pé mesmo. Tranquilo, chegando devagarinho, né, subindo a ladeira, vamos chegar lá. 100%, adrenalina pura. É marcante poder participar desse evento do nosso estado. A ciclovia mais alta do Brasil. Eu fui! Muito animado, ansioso para chegar esse momento. Inauguração maravilhosa aí. Pô, parabéns aí para todos aí. A gente está muito animado, é uma iniciativa muito bacana, a Rodovia da Vida. E é isso aí, até com chuva a gente está aqui. Uma oportunidade de estar junto aqui com o pessoal na inauguração, que vai ser muito bom para a cidade, com certeza. No meio da multidão que atravessava a terceira ponte, havia o seu Carlos. Ele é engenheiro e esteve envolvido diretamente com a construção da terceira ponte. Fantástica, né? Porque foi uma obra que a gente considerava impossível, né? E hoje nós estamos vendo aí 3 faixas, nós estamos vendo a ciclovia, né? Tanto ida e volta. Isso é um bom ganho para o pessoal capixaba, né? Para o povo capixaba. E o seu Carlos não veio sozinho. Ele aproveitou e trouxe as 2 netinhas para conferir o resultado das obras. Eu tô achando muito legal, porque eu nunca subi a ponte a pé antes. E da próxima vez eu tô querendo subir de bicicleta. É muito legal, porque a gente nunca sobe a pé, aí é muito legal. E da próxima vez eu também quero vir de bicicleta. Durante a inauguração, o governador optou por fazer o trajeto de bike pela ciclovia. E com ele veio uma multidão de ciclistas. Outras pessoas optaram por fazer o trajeto pela ponte mesmo. Teve até trio elétrico com música para animar o percurso. Seis meses após o prazo inicial para a entrega das obras, ciclistas e pedestres puderam realizar a travessia pela primeira vez com a terceira ponte, já tendo 2 novas faixas. Foram 127 milhões de reais investidos para solucionar os principais problemas da mais importante obra já feita aqui no estado. Com isso, a ciclovia Detinha-Som também se torna a mais alta entre as capitais brasileiras, construída a 70 metros acima do nível do mar. Foram quase 2 anos de obras que exigiram um pouquinho de paciência dos motoristas. Mas agora, a proposta é que tudo isso tenha valido a pena e que os dias de congestionamento fiquem para trás. Ampliamos a capacidade de quase 50% da ponte, mais de 30%, 50%. O que a gente espera é isso, que a gente reduza os congestionamentos e possa operar melhor a terceira ponte. E espero que as pessoas usem bem a terceira ponte. O custo da vida ela é muito mais importante do que uma obra, e essa obra é muito bacana, porque além de tudo ela melhora a mobilidade urbana, o trânsito, a segurança viária e a mobilidade urbana. Após 25 anos, em dezembro chega ao fim o contrato de concessão da via para a Rodossol. E o governador falou sobre o que está por vir. Como o contrato termina no final do ano, no próximo mês nós teremos uma modelagem efetiva para a gente poder apresentar para a sociedade capixaba. Vai ser concedido porque é bom que a gente possa dizer à sociedade capixaba que a ponte e agora com a ciclovia exige uma operação delicada, de muitos cuidados, né? Então, além da ponte agora, que é uma ponte alta, que exige muito acompanhamento técnico, também agora nós temos a ciclovia, que exige manutenção permanente. Agora, a terceira ponte não só conta com uma ciclovia, 2 novas faixas, sendo uma delas exclusiva para ônibus, motos e carros de trabalho. E olha só, a velocidade máxima permitida também mudou, saindo de 80 para 70 km por hora. Não tem nenhuma obra igual essa no Brasil, depois de uma estrutura pronta, como estava a terceira ponte, você acoplar uma ciclovia nessa ponte. Então, é inovação e é um passo adiante. Então, estamos muito felizes neste momento histórico que nós estamos vivendo aqui no estado do Espírito Santo. Pois é, né? Como a gente viu aí na reportagem do Matheus, né? A nova terceira ponte também foi inaugurada com ampliação das faixas, 3 faixas nos 2 sentidos. E hoje foi o primeiro dia útil de funcionamento. Como é que será que ficou o trânsito por lá, principalmente de manhã, Vila Velha, para quem chega em Vitória? Vamos conversar com a repórter Tainara Nascimento, que está por lá. Thay, muita gente elogiando, algumas pessoas já apontando pontos que precisam melhorar. Não é isso, minha amiga?
Exato, Bruna. E olha, a ciclovia da vida ficou movimentada, mas o trânsito de carros, ônibus, motos fluiu muito bem. A gente está até agora aqui na Praça do Pedágio. O trânsito continua fluindo bem ali na chegada do pedágio. É comum parar um pouquinho para efetuar o pagamento, mas de forma geral, apesar da chuva e ser uma segunda-feira, o horário de pico hoje foi muito bem e a ciclovia a todo vapor, apesar do volume de chuva aí, não espantou os ciclistas. E ao meu lado já está aqui o secretário de Mobilidade Urbana aqui do nosso estado, Fábio Damasceno, porque a gente vai comentar com ele um pouquinho. E, secretário, eu vou até chamar um vídeo que a gente tem, primeiro de um ciclista que ontem, durante a inauguração, que a gente acabou de falar aqui na reportagem do Matheus, ele se desequilibrou ali e caiu. E hoje pela manhã a gente também ouviu alguns ciclistas falando que ali na chegada à Vila Velha, por conta do tempo, está ali acumulando um volume de chuva, um volume de água no chão, né? E o que a Secretaria tem pensado nisso? Como que recebeu aí nesse primeiro dia chuvoso? Tem observado essas questões na ponte? Na verdade, correu tudo bem. A Secretaria avaliou muito positivamente. É óbvio que às vezes as pessoas desequilibram, aí também a culpa não é da ciclovia, não é do projeto, né? Então as pessoas têm que tomar certos cuidados na hora de pedalar, até com o tempo chuvoso, porque o pé escorrega do pedal, qualquer situação, e aí nós não podemos ser culpados com isso. A questão da chuva, tem uma questão da chegada em Vila Velha, que também é normal você ter algumas acumulações. O que você não pode ter é volumes excessivos de água que não permita que as pessoas trafeguem, como estamos evitando, principalmente em Vila Velha, com a macro-drenagem. Então a avaliação é extremamente positiva da ciclovia, principalmente no dia de hoje, que é o primeiro dia útil de operação dela. Tá joia, secretário. A gente também ouviu outros ciclistas, tem outros questionamentos, alguns elogios também, mas antes vamos conferir a reportagem para a gente conferir aí como que foi esse primeiro dia útil da Ciclovia da Vida. O primeiro dia útil da Ciclovia da Vida e da ampliação da terceira ponte começou com muita chuva e com um tempinho mais gelado, mas não foi o suficiente para espantar os capixabas, principalmente para quem estava ansioso para estrear a nova ciclofaixa. O Gilmar ficou tão empolgado com a Ciclovia da Vida que no domingo participou da inauguração e hoje fez o trajeto bem cedo para Vitória e depois retornou para Vila Velha, tudo de bicicleta. Foi fazer um treinozinho saudável para inaugurar a Ciclovia da Vida. E como que foi sua experiência? Tá tudo certinho? É cansativo? Nada, excelente. Cansaço não bate, não. Já o Alisson é fisioterapeuta, mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. Nesta segunda não perdeu tempo e já encarou o clima chuvoso para pedalar até o trabalho. Meu trabalho é logo na descida ali, já estou na expectativa aí de verificar quantos minutos eu vou chegar ao trabalho e estrear a ciclofaixa aí, a ciclovia, né, da vida. E toda a ciclovia tem mais de 3 quilômetros de extensão, 3 metros de largura e fica aberta todos os dias das 5h30 até as 10h30 da noite. E todo o trajeto é monitorado por câmeras de segurança, que serão acionadas caso aconteça alguma urgência ou emergência. Mas e o trânsito, hein? Será que melhorou com a ampliação? Bom, para uma segunda com chuva, o horário de pico até que mostrou um trânsito melhor, com maior fluidez, mas parece que alguns motoristas não estavam dispostos a seguir as novas regras. Na pista da direita, que é exclusiva para veículos pesados, como ônibus e caminhões, e veículos de serviços, como ambulâncias e viaturas, e táxis também, a nossa equipe flagrou alguns carros descaracterizados. Nós tentamos ouvir alguns motoristas, mas por conta da chuva, preferiram não abrir o vidro do carro. O trânsito também quase não parou na subida da ponte, no sentido Vila Velha-Vitória. No geral, usuários elogiaram. Maravilhosa, vai facilitar muito a nossa vida. Já percebeu que o trânsito deu uma amenizada? Deu, sim, com certeza. E quando você vai criar coragem em embarcar na ciclovia? Em breve, em breve. É só ter uma folguinha, em breve tô indo. Pois é, né? Coisa boa aí, elogiada pelos motoristas, também pelos ciclistas. Em relação ao fluxo ali dos carros, foi bem baixo hoje pela manhã. Agora, voltando a falar da Ciclovia da Vida aqui com o secretário, a gente vai destacar alguns pontos positivos, como as câmeras, né, secretário, que a gente citou ali. Vamos falar do funcionamento. A ciclovia
continua funcionando? De que horas a que horas? E essas câmeras ali estão monitorando 24 horas? Bom, primeiramente ela está liberada, a ciclovia, ela não tem nenhuma restrição de acesso para quem utilizar a bicicleta ou a bicicleta assistida. A ideia é a ciclovia funcionar às 5h30 da manhã, às 10h30 da noite. Por que 5h30? 5h30 a gente pega principalmente as pessoas, são atletas que acabam utilizando a ciclovia, vai para Vila Velha fazer sua prática esportiva e também começa a já pegar os trabalhadores, principalmente da construção civil, acaba esse horário sendo bastante importante para eles. Nós vamos até 10h30 da noite, ela tem um monitoramento, claro, 24 horas por dia, mas ela será fechada às 10h30 da noite e todo esse monitoramento junto à central do Serturb, que é a mesma central que monitora os terminais, o aquaviário e agora a ciclovia. Joia. Agora, secretário, a gente flagrou, outras pessoas também disseram pra gente, alguns ciclistas indo na contramão, sendo que tem uma ciclovia para ir para Vitória e uma outra para voltar, sair da capital, né? Como que a secretaria estuda impedir isso? E também alguns ciclistas que reclamaram, tem ciclista indo até o vão central e voltando pelo mesmo caminho, né? Atrapalhando ali a fluidez. É uma questão de orientação, de educação, de convivência social. Nós vamos fazer orientação, temos pessoa para isso, nós temos as câmeras e o que a gente espera é que as pessoas tratem a ciclovia da forma que ela foi planejada para operar, para a maior segurança delas mesmas. Para a maior segurança, quando você precisar levar seu filho, você não se preocupar com bicicletas no outro sentido. Então é isso que a gente espera. Então é um momento de conscientização, um momento importante de começar a operar, de entender o que é ter essa ciclovia a 70 metros de altura, quase 3,5 km de ciclovia, cruzando duas cidades, cruzando a nossa capital com a cidade de Vila Velha, essa grande vista. Então a gente tem que entender também um pouco o lado das pessoas, as pessoas vão entendendo e aí a parte educacional eu acho que vai prevalecer sobre o uso, um bom uso e a boa convivência na ciclovia da vida. Obrigada, secretário. Agora, além da ciclovia, a gente também encontrou pessoas contra as regras ali da própria ampliação da terceira ponte. Por exemplo, carro de passeio na terceira faixa, que não pode, né? O que acontece, por exemplo, se o motorista de um carro de passeio comum tentar ir contra essa regra e usar essa via? Primeiramente, esse tipo de carro ele está cometendo 3 infrações de trânsito ao mesmo tempo. Ele joga para a direita, ou seja, ele está ultrapassando na faixa direita, pela direita, que não é permitido pelo código. Ele geralmente aumenta a velocidade da via, ele vai acima da velocidade máxima permitida, mais uma infração, e ele ainda está em faixa exclusiva que não é para ele. Então ele consegue cometer 3 infrações de trânsito ao mesmo tempo numa manobra. Então, por enquanto, é uma questão também de educação, de boa convivência com os motociclistas. Então estamos na fase educacional e de conscientização. Depois aí nós vamos ter um monitoramento mais ostensivo, que aí tem outras medidas administrativas que podem ser tomadas contra essas pessoas que ainda insistirem em usar uma faixa que não é dedicada para eles, sendo que ele tem 2 faixas, o automóvel tem 2 faixas exclusivas para eles e só para os carros pesados, para as motos que tem uma faixa, então não tem justificativa. E para concluir, secretário, foi inaugurada, as pessoas não vão mais ver obras ali, nenhum reparo, tá tudo certinho? Está tudo certinho, algum ajuste, ou a própria Rodossol, a própria equipe pode fazer algum ajuste, é normal na entrega, deixa o tempo, vai ter sinalização em Vila Velha, está faltando a sinalização, está chovendo há 3 dias, então não conseguimos concluir, então nós devemos ter, mas vamos fazer em horários, claro, como fizemos, bem fora do pico, madrugadas, para a gente poder concluir aí tudo que ficou faltando em função das chuvas, mas o importante é que está operando, fomos bem nesta manhã e vamos continuar aí ajudando toda a população e com essas novas obras de mobilidade. Joia, muito obrigada por poder falar aqui com a gente, esclarecer aos nossos telespectadores e vamos finalizar aí para vocês, Bruno e George, com as imagens aqui da Praça do Pedágio, para quem estiver chegando aqui na capital, assim que está o trânsito até fluindo bem neste horário agora. Bruna, George... Tá certo, Tainara. Obrigada aí pelas informações. É uma questão de adaptação, educação também e de ajustes que precisam ser feitos aí ao longo dos dias, né? Das semanas vão passando, vai ver o que precisa ser ajustado em relação ao fluxo aí da terceira ponte, principalmente de manhã e no fim da tarde. Obrigada pelas informações, tá? Agradeço também ao secretário. Valeu. Ele se passou por motoboy, mas na verdade era um ladrão. O suspeito assaltou uma loja de celulares na Grande São Pedro, em Vitória. Aqui, ó, tá a imagem dele invadindo aí a loja. E vamos conversar com a Vanusa Santana, que foi até o local. Ô, Vanusa, chama a atenção também que esse bandido acabou debochando do choro da vendedora, que, claro, ficou desesperada com essa ação criminosa, né, minha amiga? Sim,
assim, George, ele oscilava, né, durante a ação dele dentro da loja. Ele chegou por volta de 2 da tarde, de sábado. A loja estava quase sendo fechada, ela quase encerrava o expediente quando ele entrou ali e já anunciou o assalto. A dona ali, na verdade a funcionária, ficou em desespero, ela entrou em pânico, começou a chorar compulsivamente. Num primeiro momento, George, ele chegou até a falar, fica quieta, pode deixar, não vou fazer nada com você. Mas aí, ao longo da ação ali, ele acabou se irritando com ela, né? Começou a xingar ela, falou para ela calar a boca. Essa funcionária está muito chateada, ela está muito revoltada, porque esse assaltante entrou com uma mochila passando-se por entregador. Ela até imaginou ali num primeiro momento que ele pudesse errar, errou o endereço para fazer algum tipo de entrega, mas na verdade era um assaltante. Hoje a gente foi lá, conversamos um pouquinho com ela. Vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu preparei. O homem com uma bolsa de entregador entra na loja de celulares que fica no bairro São José, em Vitória. Com o capacete na cabeça e a mochila nas costas, ele rende a vendedora que está fora do campo de visão das câmeras. O criminoso anuncia o assalto. A funcionária da loja se desespera. Num primeiro momento, o assaltante tenta tranquilizá-la, mas ele exige a chave da vitrine. A mulher rendida entra em pânico. Ela afirma que não sabe onde estão as chaves. A atendente chora compulsivamente. Eu não sei onde está a chave. Eu não sei. Para de chorar, para de pagar de dois. Enquanto continua a exigir a chave da vitrine, o bandido começa a recolher várias mercadorias da loja. Tudo é colocado na mochila de entrega que ele carrega. Depois, o suspeito põe a mochila nas costas e vai embora tranquilamente. A vendedora sai em busca de ajuda. O assalto durou pouco mais de 4 minutos. A funcionária foi rendida no momento em que ela estava aqui atrás do caixa. Aqui ela permaneceu durante toda a ação dele aqui dentro. Por um momento ela tentou sair, mas foi impedida pelo criminoso. Foram roubados celulares, notebook, caixas de som, aqui ó, como essa aqui, e também outros eletrônicos. Um prejuízo para a loja que ultrapassa R$5.000. A vítima tem 35 anos. Ela ainda se emociona ao lembrar os momentos de terror que passou dentro da loja no último fim de semana. É meu primeiro assalto, né? Eu estava muito nervosa. Não tinha como, eu não sabia como reagir, né? Tipo, acho que ele ia fazer alguma coisa comigo. Ele não estava armado, assim, pelo menos que eu notei, assim. Mas ele me xingava, né? Me xingava. Aí eu tive uma tentativa de sair pra cá. Aí ele me falou, volta pra trás, senta. E ele ficava, tipo, recolhendo as coisas e me vigiando, né? Pra ver se eu ia sair. Essas coisas assim. Após o susto, ela afirma que está com medo de voltar a trabalhar. Por causa do assalto, o patrão já estuda mudar de endereço. A partir de hoje eu ia trabalhar com a loja com a porta fechada, né, de vidro, mas é só uma questão de tempo mesmo a gente conseguir outro lugar, né, com mais segurança. O assaltante é esse que aparece na imagem. O dono da loja oferece recompensa para quem tiver informações sobre o criminoso. Pois é, né? Esse dono, proprietário do estabelecimento, disse que oferece sim dinheiro para quem der informações para a polícia que possam levar até esse suspeito que vocês estão vendo aí agora de casa, né? Ele foi muito dissimulado, chegou passando-se por entregador, mas tocou o terror ali dentro do estabelecimento. Essa moça que a gente viu agora falando, ela está desesperada, né? Não sabe se quer continuar, se vai desistir aí de ser vendedora, mas enfim, né? A gente torce para que tudo dê certo. E quem tiver informação, é claro, liga aí no 181, diz que denúncia, o anonimato é garantido, viu, Bruna e George? Valeu, Vanusa. Esperamos aí a ajuda de todo mundo que está vendo essas imagens. Obrigado pelas informações. Tem mais assalto. Tem imagens de um crime que aconteceu em uma padaria do centro de Guarapari. As câmeras flagraram um bandido armado rendendo a funcionária do caixa. Ele aponta a arma para a mulher e a obriga a colocar o dinheiro do caixa dentro de uma bolsa.
Em seguida, a gente vai ver na sequência das imagens, depois que a mulher está colocando o dinheiro, olha só, ele foge tranquilamente com a arma na mão. Mas é o seguinte, ele não foi longe não, tá? Menos de 10 minutos depois, a polícia militar conseguiu localizar esse bandido aí e ele acabou preso, viu? O homem de 37 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e foi autuado em flagrante por roubo e tentativa de roubo e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Gente, 2 adolescentes foram baleadas logo depois de saírem de uma casa de shows na Prainha, em Vila Velha. As meninas de 14 e 16 anos podem ter sido vítimas de bala perdida. As adolescentes de 14 e 16 anos tinham acabado de sair de uma festa com música eletrônica e funk. O evento aconteceu nessa casa de shows que fica na parte alta da Prainha, em Vila Velha. No chão, cápsulas de pistola 9mm. Muitos copos de bebida e garrafas quebradas estavam jogadas pelo local. A dupla tentativa de homicídio aconteceu na manhã deste domingo, praticamente no final do show. Horas depois, a Polícia Militar realizou um patrulhamento na região. Segundo uma testemunha que preferiu não gravar entrevista, o tiroteio aconteceu por volta de 4 horas da manhã e as 2 adolescentes estavam a caminho de casa, que é a poucos metros da casa de festas, aproximadamente 150 metros. Ela disse que chegou a ouvir muitos tiros e uma jovem, uma menor, sendo socorrida pelo segurança da casa, que levou a menina até a ambulância e as 2 foram encaminhadas então ao hospital. As adolescentes baleadas foram socorridas e levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Eu conversei agora há pouco com a mãe da adolescente de 16 anos, que disse que a filha está conversando pouco, foi baleada no ombro, disse apenas que estava saindo da festa com a amiga quando um veículo branco passou. Os atiradores estavam dentro do carro e atiraram várias vezes. Ela acredita que a filha e a amiga tenham sido vítimas de bala perdida. A outra vítima foi baleada nas nádegas. De acordo com conhecidos da adolescente, ela está bem. Importante saber também se esse evento que estava acontecendo tinha autorização para receber menores de idade, né? Bom, a Polícia Civil informa que o caso vai seguir sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. Tainara Nascimento já está aqui para falar desse caso, gente. Olha só, o abusador do bairro República, em Vitória, que se apresentou uma vez, foi liberado, mas agora, Tainara, ele está preso, né? Você participou da coletiva aí com a delegada? Participei sim, George. O que acontece? Depois de ter aparecido nessas imagens durante a importunação sexual na assistente social, ele saiu do flagrante porque a polícia foi na casa dele logo depois, achou a bicicleta, não achou ele. Passaram-se 2 dias, aí ele sim se apresentou à polícia, mas sabia que não poderia ser preso, por isso não foi. A Polícia Civil liberou, mas conseguiu um mandado de prisão no Ministério Público e prendeu ele no sábado na casa da mãe dele, lá na Serra. A gente conversou hoje com a delegada, a Juliana, ela explica melhor o caso. Vamos conferir. 2 dias depois dos fatos terem acontecido, ele se apresenta espontaneamente, o que impede a prisão em flagrante. Todavia, concomitantemente, nós representamos de maneira rápida e eficaz pela cautelar, que é a prisão preventiva, de Matheus, e logramos êxito, graças a Deus, a Polícia Militar logrou êxito na captura desse indivíduo. Ele confessa o crime e também confessa os crimes contra o patrimônio. E por isso nós pedimos, que nós sabemos que existem outras, que vão até a delegacia, que façam o registro para que a gente possa apurar e para que a gente mantenha esse sujeito preso. Olha, mais detalhes da prisão dele a gente vai conferir no TN2, mas a gente reforça o pedido não só da doutora Juliana, mas também da Cláudia Dematé, para que outras vítimas denunciem, porque ele sim fez outras vítimas, a polícia já tem esse relato, além de outras passagens que ele já tinha por furto e roubo na região, George. Mas fica aí um alívio, né, já que a gente ficou tão revoltada com essa imagem desta importunação a essa assistente social, pelo menos agora ele está atrás das grades e a gente espera que fique lá, né, George e Bruna? Mas para que ele continue preso, quanto mais denúncias, melhor, não é? Infelizmente o caso aconteceu, mas não adianta ficar aí no anonimato, ficar com medo de denunciar, porque ele pode sair e voltar a praticar esses crimes. Obrigado, Tainara, pelas informações.
E os capixabas entram aí na segunda semana de transporte pela Baía de Vitória. Em 4 dias, mais de 8.000 passageiros usaram o serviço do Aquaviário. Luciano Rossetti está por lá, vai mostrar para a gente como é que está a movimentação nesse início de semana. Lu, a chuva você já adiantou para a gente que deixou o capixaba mais tímido para usar o Aquaviário, né, meu amigo? Pois é, minha amiga, nessa segunda semana que começa do sistema aquaviário aqui em Vitória, pedi para o Diego mostrar aqui rapidinho como é que está aqui a estação da Praça do Papa, aqui em Vitória, aqui, ó, tem bem pouquinha gente aqui esperando o próximo barco chegar, né? Talvez seja o de Porto de Santana que está vindo para cá. A galera aqui está um movimento um pouquinho mais tímido, né? Menos pessoas utilizando, até mesmo porque aquela euforia da novidade já passou, né? Isso ocorreu na primeira semana. A galera querendo conhecer, querendo passear, ver como é que é a visão, né, diferenciada da Grande Vitória. Essa fome inicial pela novidade já passou um pouquinho. Agora está mais assim o trajeto mais funcional do aquaviário, a função primordial dele, que é transportar as pessoas de casa para o trabalho, do trabalho de volta para casa, para sua consulta, para sua aula, escola, enfim, né, cursos, enfim. Então, assim, as pessoas já estão ganhando, já estão se acostumando com esse novo modal e fazendo, né, esses trajetos com base em suas necessidades diárias, né, e primordiais. Mas, claro, né, tem gente que gosta de dar um passeiozinho e, lógico, é melhor passar pelo aquaviário do que passar por um local, né, ou fazer um trajeto que tenha engarrafamento, que tenha trânsito, estresse, enfim. Mas o saldo é o seguinte. O saldo foi o seguinte dessa primeira semana. Mais de 160 viagens foram feitas com as 2 lanchas e também foram transportadas mais de 8.000 pessoas, pelo menos nos 4 primeiros dias de funcionamento, né? O Diego Gama e eu fizemos uma reportagem para mostrar esse diagnóstico da primeira semana do aquaviário. Vamos ver. A ida para o trabalho já não é mais estressante como era antes. Vou trabalhar, meu trabalho é lá na Praça do Papa, exatamente lá. Então nem compensa pegar ônibus, né? Eu saio de dentro da lancha e pulo no meu serviço. Andréia mora em Porto de Santana, Cariacica, bem pertinho da estação, e trabalha em Vitória. Mesma rotina que segue Dona Maria de Lourdes. Eu pego ela aqui, salto na Praça do Papa e trabalho na Praça do Papa. Oh, que maravilha! Falando que a mão na roda. O Casa Grande fez a melhor coisa que ele fez no mundo, foi voltar com essa lancha. Nossa, mãe. Em uma semana de funcionamento do aquaviário, foi feito pela Ceturb um relatório parcial do funcionamento do sistema. Somente nos primeiros 4 dias, mais de 8.000 passageiros foram transportados. Foram 168 viagens das 2 embarcações. No primeiro momento, a característica maior, né, foram de pessoas que utilizaram para passeio, né, todo o saudosismo, as pessoas que aguardavam o retorno do aquaviário, mas também a percepção de um público, né, que vai trabalhar, né, cerca de 40%, 30% desses usuários, eles fizeram uso das embarcações durante todos os dias da semana. Então a gente entende que são pessoas que são estudantes, são trabalhadores. Muita gente já está começando a utilizar o novo modal como meio para ir para o trabalho e outras obrigações, não só para passeio. Esse é o caso da Dona Márcia. Mas claro que a gente também não deixa de curtir o visual, né? Ninguém é bobo. Eu achei maravilhoso, foi muito bom, porque evitou o estresse de ir para o Terminal Santo Torquato, que só chegar no Terminal Santo Torquato é o tempo que eu levo daqui para chegar na Praça do Papa. E é um trânsito horrível, 5 pontos, é um trânsito horrível, ninguém aguenta, praticamente todo dia. Então a lancha, assim, nossa, foi maravilhoso. Já o seu Laurentino está indo para consulta médica na capital. Compensa, né? Você sai do trânsito que está muito grande ali em Porto de Santana e vou caminhar um pouquinho também. Ajuda na caminhada. A ideia para os próximos meses é ampliar o sistema. É importante ainda salientar que nós ainda temos 2 embarcações, há previsão da chegada de uma 3ª até o final de setembro. Então, assim, houve realmente um movimento muito grande, principalmente no sábado, de pessoas para passeio. Graças a Deus, todas as embarcações vieram e chegaram dentro do período previsto. Muito bem, só que, como diz o ditado, né, nem tudo são flores. Na semana passada a gente mostrou o caso do Rodrigo. O Rodrigo é cadeirante, só que ele não conseguiu ter acesso ao aquaviário. Pedi para o Diego mostrar aqui, ó, existe acesso aqui na plataforma, olha aqui, ó, acesso para cadeirantes. A pessoa passa,
também pela passarela, e lá no final, lá na plataforma, você está vendo que tem uma rampa. O Rodrigo conseguiu, com a cadeira de rodas dele, passar por aqui, passar pela passarela, também lá na plataforma, lá embaixo, na rampa também, só que ele não conseguiu embarcar, porque ninguém fez isso. Então existe aí um elo que precisa ser completado, né? Tem um elo que está faltando entre o cadeirante passar por todo esse sistema e conseguir ter acesso ao barco. Os barcos têm espaço para cadeirantes, é bom a gente ressaltar esse ponto. Todos os barcos, os 2 barcos no caso, eles têm acesso para cadeirantes. Só que está faltando esse elo, né, Jorge e Bruna, de passar o cadeirante da plataforma, né, da rampinha para o barco. A gente tem aqui uma resposta da Ceturb que diz o seguinte, ó: a plataforma de acesso dos cadeirantes às embarcações do aquaviário está sendo adequada, seguindo as recomendações das autoridades marítimas. A gente só espera que isso seja feito, né, da melhor forma possível, no menor tempo possível. É ou não é? Isso aí, mesma resposta da semana passada. Vamos continuar cobrando para ver se essa resposta muda. Valeu, Luciano, obrigado aí pelas informações. Bom trabalho, meu amigo. Olha, está chovendo em todo o estado e a chuva forte causou estragos em várias cidades. Você está vendo aí uma pedra que cedeu no bairro Fradinhos, em Vitória. Olha o tamanho, gente. Imagina se alguém estivesse passando na hora que desmoronou. Um perigo aí. Equipes da Defesa Civil avaliam a situação para saber se há riscos de novos deslizamentos. E você deve estar se perguntando, chove até quando no Espírito Santo? Uma nova frente fria deixa o tempo instável nos próximos dias, com acumulado de chuva em várias cidades. O boletim de alerta foi emitido hoje pela Defesa Civil do Estado. Os maiores volumes devem ser registrados em Fundão, Guarapari, Anchieta, Viana, Cariacica, Vitória, Vila Velha, Aracruz, Serra e Rio Novo do Sul. Atenção aos moradores dessas cidades. Vale lembrar que no primeiro sinal de perigo, deixe o local e ligue para a Defesa Civil do Estado, 193. Olha que a internet é uma maravilha e veio para ensinar muita coisa para a gente, ninguém duvida, né? Mas em Vila Velha, um rapaz resolveu usar a tecnologia de forma totalmente errada. Ele criou um laboratório para cultivo de maconha. O que aparece no vídeo não é uma horta caseira, e sim um laboratório de maconha. O local foi localizado pela Ronda Ostensiva Municipal de Vila Velha, no bairro Boa Vista, durante um patrulhamento. Na residência foram apreendidos estufa térmica, ventilador, medidor de temperatura e pH, folhas secas da planta, material para processar a droga, entre outros objetos. Os agentes chegaram até o local após realizarem uma abordagem perto da praça do bairro. Segundo a Guarda Municipal aqui de Vila Velha, o suspeito passava por essa calçada segurando uma sacola branca e quando ele viu a viatura, ficou nervoso, jogou a sacola no chão. Os guardas então olharam e dentro da sacola viram que havia maconha. O rapaz foi abordado e acabou confessando que a droga era de uso pessoal e que ele também estaria levando parte da maconha para um amigo. Durante a conversa, ele acabou confessando também que na residência havia mais um pouquinho da droga, que era para uso contra a epilepsia, tratamento dele, e que também, de vez em quando, ele fazia venda do produto. E quando os agentes chegaram até a casa do suspeito, perceberam que ali havia um laboratório de maconha. O suspeito, de 21 anos, disse ainda que aprendeu a criar o laboratório pela internet. Ele foi preso e levado junto com o material à Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Vamos falar agora do transplante de coração feito pelo apresentador Faustão, né, Bruna? Isso. Que virou motivo de comentários nas redes sociais. Esse assunto tem destaque no nosso Tribuna Online e é bom a gente ler mesmo, sabe por quê? Para entender como funcionam as prioridades nos transplantes. O apresentador Fausto Silva passou pelo transplante de coração ontem. Ele ocupava o 2º lugar de prioridade. E a equipe médica do paciente que ocupava a 1ª posição decidiu pela recusa do órgão e a oferta seguiu para o 2º paciente da seleção, que era o apresentador Fausto Silva. A lista única de transplante é gerenciada e organizada pela Secretaria Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, né? Pois é bom a gente entender que essa lista funciona aí por ordem cronológica de cadastro, ou seja,
é por ordem de chegada, gente, mas também tem várias coisas aí que são levadas em consideração, como, por exemplo, a gravidade do quadro. Quem necessita de internação constante, quem já não consegue mais ficar em casa, é prioridade. O tipo sanguíneo do paciente só pode receber um órgão de um doador quem tem o mesmo tipo de sangue que ele. Se for do tipo sanguíneo diferente, não dá para receber o órgão. É avaliado também o porte físico. Alguém mais alto, mais pesado, por exemplo, não pode receber o coração de um doador que tenha a estatura menor, que seja mais magro que ele. Além também da distância geográfica. O órgão precisa ser retirado do doador e transplantado num receptor em um intervalo de até 4 horas. Não quer dizer, não dá para ser muito distante, né? Não dá, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o apresentador Fausto Silva foi priorizado na fila de espera em razão do estado de saúde dele, que é considerado grave, na verdade que era, já que ele fez o transplante. Isso. Uma equipe médica responsável por Faustão recebeu a oferta do órgão na madrugada de domingo. E a Central de Transplantes do Estado de São Paulo informou que, abre aspas, a seleção gerada para a oferta do coração foi feita pelo Sistema Estadual de Transplantes e apontou 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Desses 12, 4 estavam priorizados, sendo que Faustão ocupava a segunda posição na seleção e já que o primeiro, né, a equipe decidiu não operar, o que estava em primeiro, acabou operando o Faustão. Pois é, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto, a cirurgia do apresentador ocorreu super bem, foi um sucesso. Aconteceu no início da tarde de domingo, durou cerca de 2 horas e 30 minutos. Diz que o procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI até as próximas horas, que são importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. É o que diz o boletim. Leia outras informações sobre o assunto no nosso portal tribunaonline.com. É importante a gente se informar antes de sair por aí também falando qualquer coisa, né? Sem dúvida. E olha, um homem foi morto a tiros dentro do carro, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu de madrugada no bairro Alto Amarelo. A polícia militar foi acionada e quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. De acordo com testemunhas, também havia uma mulher dentro do carro. Ela não foi atingida e saiu numa moto. O atirador desceu de uma escadaria, executou o homem e fugiu no Honda Civic preto. O crime está sendo investigado, mas a vítima ainda não tinha sido identificada. Uma lancha pegou fogo perto do Sambão do Povo, em Vitória. De longe, dava para ver as chamas. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu toda a embarcação. Ainda não se sabe a causa do incêndio, que será investigado pela Capitania dos Portos. Uma equipe de busca e salvamento foi encaminhada ao local, mas os bombeiros já tinham controlado o fogo. Eles estavam dando apoio ao mini desfile que estava acontecendo no Sambão do Povo, né? A gente mostrou aqui e foram imediatamente para o local. Não houve feridos, a ocorrência foi encerrada por volta da meia-noite. Houve o pedido de perícia e o prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias. O inquérito feito pela Capitania será encaminhado ao Tribunal Marítimo, a quem cabe a autuação e outras providências também. Funcionários de um frigorífico foram flagrados saindo do trabalho com o quê, ô Bruna? Picanha. Olha isso. Olha só, não é qualquer carne não, né? Picanha. Vanusa Santana com esse assunto. Ô, Vanusa, era para vender ou era para fazer um churrasquinho fim de semana, minha amiga? Olha, Bruna Maria, se for fazer um churrasco para muita gente, porque no total foram 12 peças de carne aí flagradas pela equipe de segurança desse frigorífico que fica no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. Foi ontem, no finalzinho do expediente, os 2 rapazes que são donos desse carro aí saíam com os veículos já depois de finalizar o plantão deles e o carro acabou passando por uma vistoria. E foi justamente essa vistoria feita por seguranças aí do local que acabou flagrando as peças de carne em um dos veículos. 7 peças de carne haviam sido escondidas, num outro 5 peças de carne. Os donos dos veículos, que são funcionários desse frigorífico que fica em Porto de Cariacica, foram conduzidos para a delegacia. Lá, eles acabaram autuados aí em flagrante por furto qualificado. Na manhã de hoje, Bruna Maria e George, depois de passarem aí pelo Departamento Médico Legal, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Bruna, George.
Certo, tem que ficar preso mesmo, né? Valeu, Vanusa, obrigada aí pelas informações. Olha, gente, nós mostramos aí a inauguração da Ciclovia da Vida, ampliação da segunda ponte, mas ontem teve show e espetáculo de luzes com 150 drones durante a inauguração aí da ciclovia e da ampliação da ponte. Lindo espetáculo, Lindo. Tá? Os drones fazendo formatos de convento, da terceira ponte e também do Transcol. E teve também uma imagem linda que a gente nunca viu aqui, que é o Balé das Águas. Lindo. Vamos ver. Um espetáculo no céu. Os helicópteros do Notaer abriram o evento em comemoração à ciclovia e o alargamento da pista da terceira ponte. O show aconteceu no Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. Ao fundo, a imagem do Convento da Penha. Logo depois, o show das águas, com cores e imagens. No palco, as bailarinas brilharam. A luz, intercalando entre o grupo, impressionou o público. Autoridades e políticos marcaram presença na apresentação da conclusão das obras, que são consideradas fundamentais para a Vitória e Vila Velha. Agora, o trânsito deve desafogar nos horários de pico e ainda proporcionar a oportunidade de atravessar as cidades pedalando. E o nome Ciclovia da Vida não foi por acaso. Somente nos últimos meses da obra, desde setembro do ano passado, que o Espírito Santo não registra suicídio na terceira ponte. Nós vamos ver a redução dos congestionamentos, assim como vimos no Portal do Príncipe, como vimos em Carapina. Nós vamos ter mais fluidez. Se tiver qualquer pane em algum carro, nós vamos ter sempre duas faixas. Então agora o atendimento foi facilitado e vamos estar dando prioridade para aquele que mais precisa. 70% da nossa população é transportada pelo transporte público. Agora tem uma linha verde, tem uma linha prioritária para quem precisa ter transportado com mais velocidade. Vai facilitar a operação, vai aumentar a capacidade da ponte e, consequentemente, reduzir o tempo de viagem e o tempo de congestionamento. Para finalizar, o show dos drones. Luzes que pareciam estrelas se transformando em imagens. Arte no céu, representando os capixabas. Imagens como a bandeira do estado, a bicicleta que vira Transcol, o aquaviário e, claro, a terceira ponte. Sentimento de dever cumprido. Dever cumprido, a gente poder entregar essa obra simbólica, histórica e importante para o nosso Estado, dever cumprido nesta tarefa. É lógico que o nosso dever, ele continua firme e forte em outras tarefas que nós estamos desenvolvendo, pedindo a Deus que nos dê saúde para isso. Então, para nós, é um dia muito feliz, muito alegre, por isso que a gente fez uma comemoração de um dia inteiro, mesmo debaixo de chuva, a gente conseguiu mostrar a importância efetiva dessa obra, jogando luz, dando destaque. Vocês nos ajudaram muito, divulgando todos os atos e todos os passos em torno da utilização da terceira faixa e da utilização da ciclovia da vida. Muito obrigado a todos. Espetáculo. Lindo, lindo balé também, muito, né? Muito bacana. 12h, 52 minutos. Vamos rapidinho lá para fora para a gente ver como é que tá o trânsito, como é que tá o tempo. Aqui, ó, imagens ao vivo da Dante Michelini, Praia de Camburi, pista molhada. Tá chovendo leve agora neste momento, mas o trânsito tá fluindo sem nenhuma retenção ali na Dante Michelini. Vamos para algum outro ponto? A gente dá uma olhadinha no trânsito também na capital. Tá ali, Recanto do Sol, para quem sai da Norte e Sul, tá um pouquinho mais movimentado. Para quem vai também para Norte e Sul, trânsito movimentado, mas sem nenhuma retenção neste momento no Canto do Sol por ali. Olha, 3 jovens do Paraná foram presos em Guarapari com 50 quilos de maconha. A prisão foi feita durante uma operação da Delegacia de Narcóticos. Os rapazes de 20, 22 e 26 anos faziam a distribuição da droga em vários municípios da Grande Vitória. Além da maconha, também foram apreendidos celulares e veículos com suspeita de clonagem. Os jovens foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados ao centro de triagem de Viana. A gente já volta, não sai daí não, a gente volta com os gols que balançaram a rede aí no fim de semana. Muito bom, a gente já volta.
De volta com os gols da rodada, já mostrando aí Palmeiras e Vasco. A falta é perigosa para o Palmeiras. No bico esquerdo da grande área, Rafael Veiga parte com calma para a cobrança. E olha só, manda a bola no ângulo esquerdo de Léo Jardim. Final, Palmeiras 1, Vasco 0. Vamos falar agora de Botafogo e Bahia. Aos 4 do primeiro tempo, Diego Costa finaliza e a bola bate em Marcos Felipe antes de entrar. No início da segunda etapa, após uma saída errada do Bahia, Diego Costa sobe sozinho e cabeceia firme, 2-0 Fogão. Aos 31, Hugo inicia um contra-ataque no campo de defesa e faz um passe na frente para Luiz Henrique, que arranca, dribla Marcos Felipe e empurra a bola para o fundo da rede. Final, Botafogo 3, Bahia 0. Teve Grêmio e Cruzeiro também. Soares abre o placar para o Grêmio. Na segunda etapa, Felipe Carvalho conseguiu finalizar bem colocado, 2-0 Grêmio. E aos 32, Pepe finaliza no canto esquerdo de Rafael Cabral. Final, Grêmio 2, Cruzeiro 0. Seu Flamengo não fez nada, deu tá? ruim, né? Seu Flamengo deu ruim, seu Flamengo empatou, por isso que 0-0. nem tá aparecendo aqui. Sem gols. Mas olha só, gente, Flamengo e Atlético Paranaense, vamos falar do próximo jogo, tá? Isso. Um jogo que vai acontecer aqui no estado. Estão confirmados para o jogo no Espírito Santo, no dia 13 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mais da metade da capacidade do estádio já foi vendida em ingressos online. Hoje começou a venda nos postos físicos. A partida começa às 9h30 da noite e o valor do ingresso é de R$ 150. Vocês estão longe, tá? A gente já está lá 11 pontos em relação ao segundo colocado. Mas a esperança é a última que morre, né? Tem jeito. Mas essa vai morrer. A gente não deixa de acreditar, não. 12h59. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.